Sejam todos bem-vindos. Bora para mais um dia de leitura. Hoje estaremos lendo em números 30 ao 32. Bora lá. Primeiramente, bora fazer uma oração. Se nosso Deus Pai, te pedimos Deus abençoe nessa leitura. Te agradeço, Deus, por todas as coisas que tu tem feito, Pai. Por o livramento, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa leitura, que possamos cada dia mais adquirir sabedoria através da tua palavra, Pai. Te agradeço por todas as coisas que o Senhor já tem nos feito e mediante tua leitura, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor nos enche nossos corações de mais vontade de ler a tua palavra, de mais sede do teu conhecimento, Pai. A tua palavra. Em nome de Jesus. Desde já. Amém. É isso. Bora. Ai, ai. Uma coisa que eu esqueci também, que Deus me ajuda a conseguir melhorar no quesito de ser mais esperto em ter uma sabedoria maior para falar da palavra também, né? Que é algo que necessita muito. Então hoje, dia 22 de janeiro, né? Fevereiro, aliás. 22 de fevereiro, vamos ler número 30 ao 32. Vou colocar aqui, números 30. Leis acerca de votos e juramentos. Minha webcam ficou um pouco em cima aqui, né? Parece. Vou colocar, deixa eu ver aqui. Organizar isso aqui certinho. Dá uma diminuída aqui na webcam. Não. Ainda tá pegando um pouco ainda, né? Não, tá não, tá não. Tá não, né? Promessa, deixa eu ver. É, bom, tá bom. Leis acerca de juramentos, leis acerca de votos e juramentos. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: Foi isto que o Senhor ordenou, foi isso que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, esse... Peraí. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, esse e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e,
No dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados, e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os votos e promessas. Tá, porque ela não tem ninguém para acima dela mesmo para fazer objeções. Se uma mulher já for, se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada, e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito ou tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos e promessas. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou promessa, sofrerá. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre seu pai e sua filha, moça, que ainda mora na casa dele. Números 31. Israel conquista Midian. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Escolham, escolham e armem. Peraí. Então Moisés disse ao povo: Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel envie 1.000 homens para a batalha. Assim, escolheram 1.000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para a guerra. Moisés enviou 1.000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Eve, Requem, Zu, U e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojos o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles, fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se
rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixe viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre nós. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no terceiro dia. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no terceiro e no sétimo dia. Purifique também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro ou prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No sétimo dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. Números 32. As tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade, e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eliale, Sibima, Nebom e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Peraí, não entendi isso aqui. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para que o Senhor. Peraí. Porque querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Agora que eu entendi. Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei a Gades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei a dar a Abrão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores.
fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então, então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades. Alice acabou de assinar. Obrigado pela inscrição. Peraí. Eu perdi aqui, ó. Eu vou começar aqui. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construímos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos essa região como nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: Se tiverem como Então Moisés lhes disse: Se fizerem como prometeram, armadas, armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarão o Jordão e continuarão a lutar até que o Senhor tenha expulsado os seus inimigos. Então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim, vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construa cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos. Mas faça tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nossos servos, mas nós, mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Jofoné, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção da terra. Serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui, deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Basã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroé, Arote, Sofã, Jazá, Joquibeá, Betenirá
e Bet-Aram, e todas eram cidades fortificadas, e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades em Esbom, Eliabe, Eleale, Kiriataim, nossa, que nome, Nebo, Baalmeon. Esse, nossa, é muito trava-língua. Nebo, Baalmeon. Esse, Bima. E mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maqui, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu, a, Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povos de Gileade e mudou o nome da região das cidades de Jair. Enquanto isso, peraí, Gileade mudou o nome da região para cidades de Jair. Ah, tá. Agora que eu entendi. Enquanto isso, o homem chamado Nobá conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor, e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Nobá. É isso. Terminamos por hoje e é do 30 ao 32, certo? Obrigado pela inscrição. Vamos lá. É isso, então até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Obrigado pela inscrição outra vez. Até mais. Valeu.